clérigos, e por ser clérigos eles deveriam ter um compromisso, uma responsabilidade com a verdade revelada, mas muitas vezes não era o que se observava. Então, continuando aqui, estou procurando passagens mais significativas para tentar deixar o quanto menos em questão de tempo áudio. Então, do passado, esses clérigos, filósofos medievais, a igreja havia herdado suas escrituras e escritos, tais como o de Agostinho. A partir deles, por exemplo, Agostinho aprendia e ensinava as doutrinas de Deus, da criação e da salvação. Herdou também, no entanto, atente-se aqui para esse no entanto, boa dose da filosofia grega. Aí diz aqui o Brown ainda. E muitas das suas melhores mentes se ocupavam em atualizar a igreja e produzir uma síntese das duas. E aqui está o problema, a síntese das duas. E aí é onde se observa, pela palavra revelada, qual é a síntese que há entre luz e trevas. Porque a luz é trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João. Jesus é a luz que veio para iluminar todos os homens. E, nesse sentido, a filosofia anterior não dava conta de mostrar essa verdade. E, continuando aqui, o que ele fala... E muitas das suas melhores mentes se ocupavam em atualizar a igreja e produziam síntese das duas. Argumentos e conceitos da filosofia grega eram usados para defender ideias cristãs e vice-versa. Então aqui foi onde começou a se ter uma confusão. E é por isso que esses áudios aqui, eles vão muito no sentido de dizer que está se analisando essa relação entre filosofia e fé cristã. E note-se que é fé cristã, não é uma relação entre filosofia e filosofia cristã, é algo mais profundo, é entre filosofia e a fé cristã. E aí um casamento difícil, que muitas vezes não pode nem ser considerado um casamento, e a gente tenta avaliar as questões aqui, e acredito que haja uma importância em torno dessa avaliação, porque é a partir dessa avaliação que a igreja pode propriamente se munir contra mundanismos que tentam criar sincretismos. Né? Se nós tomarmos o Novo Testamento, a doutrina dos apóstolos, nós vemos ali, e aí depois, no próprio desenvolver e desenrolar da história, que os cristãos da igreja primitiva, eles não entraram nessa de sincretismo. Eles se fecharam e por isso foram perseguidos pelo Estado romano, por isso foram para as arenas, por isso foram martirizados. Essa é a característica fundamental do cristianismo. Ele não é sincrético, mas ele se fecha em torno das Escrituras porque sabe, crê que é a palavra de Deus. Muito bem, mas o que aconteceu foi isso. Os argumentos e conceitos da filosofia grega para defender a fé cristã e a fé cristã para defender a filosofia grega. Foi o que foi acontecendo ao longo da Idade Média. Continuando aqui com Colin Brown, nada mais natural que o resultado frequentemente fosse, e aí novamente ele é muito feliz aqui nessa expressão, o resultado fosse, palavras aqui do Colin Brown, uma verdadeira confusão. E é isso que acontece. Então, e é aqui onde eu citei o que eu falei uma vez em faculdade, disse, bom, mas como é que a gente pode fazer aí? Porque, claro, se os sujeitos eram clérigos, se eram padres, se eles tinham que lidar com um passado que vinha, por exemplo, de Agostinho, que tanto enalteceu a Bíblia, as Escrituras, eles tinham, então, que ter uma responsabilidade enquanto palavra revelada. E a minha pergunta em sala de aula foi justamente essa. Nas entrelinhas, claro que eu não ia falar assim, mas nas entrelinhas é como se eu estivesse perguntando, olha, e aí, como é que eu não estou ouvindo nada em termos de revelação? É onde eu uso aquela expressão que eu criei, que é a pasteurização
do filósofo. Você pasteuriza, você faz uma análise de seus componentes e retira todos aqueles que são propriamente cristãos, e sobra ali certos elementos que muitas vezes são alocados dentro de um determinado tipo de sistema filosófico que me parece ser muito ainda o sistema hegeliano. Cada filósofo é uma etapa importante, ele falou legal, falou bonito, etc. e tal, mas tchau. Ele já foi superado, passemos adiante até, no caso de Hegel, chegar a ele. E essa é uma forma de tentar entender a questão. Existem outras. Eu não estou colocando aqui, não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Mas só para mostrar que houve realmente uma confusão. Quem não consegue perceber essa confusão dentro da Idade Média, em torno dessa mistura, me parece que devo avaliar um pouco melhor. Então, continua aqui o Colin Brown. É difícil distinguir qual foi a consequência mais desastrosa. A distorção da doutrina cristã, que teve ideias não cristãs impostas sobre si, ou o fato de que, quando tais ideias foram atacadas por críticos posteriores, estes tinham acreditado que tinham conseguido liquidar com o próprio cristianismo. Então, realmente, essa mistura confusa entre pensamento pagão e pensamento cristão, ela faz com que, primeiro, ideias estranhas à doutrina cristã tenham invadido e reformulado muitas formas de entender certas questões, e isso é deletério para a doutrina cristã. Ou mesmo alguns estão acreditando que tinham conseguido liquidar com o próprio cristianismo. Como ele diz aqui, quando tais ideias foram atacadas por críticos posteriores, né? Estes tenham, como diz o Brown aqui, acreditado que tinham conseguido liquidar com o próprio cristianismo. E mesmo uma confusão no sentido de delimitar o que fosse realmente a filosofia grega. Quando você observa atualmente especialistas em Platão, e de forma nenhuma se desmerece o trabalho dessas pessoas, você observa que muitas delas, de forma até bastante responsável, elas tentam trazer uma nova roupagem para o Platão, mostrando que muito de como se entende o Platão hoje foi um processo de cristianização. E, em certo sentido, eles têm razão, porque foi justamente essa dimensão da Idade Média de criar essa miscelânea, essa mistura, em que acabou se perdendo, quer dizer, quem era realmente o Platão? O que é que ele queria realmente dizer? Ficou confuso com muitos desses processos que foram feitos a partir da filosofia medieval. E isso não é bom. Seria interessante se nós pudéssemos realmente analisar Platão enquanto Platão, sem nenhuma influência. Como também é justo que se peça que se avalie o cristianismo enquanto cristianismo, que é o objetivo desses nossos áudios aqui, não é? Como diz no popular, cada qual, cada qual. É melhor, fica mais claro, fica mais claro e até melhor para que se possa avaliar. O Colin Brown ele termina aqui: o pensamento grego deixou sua marca não somente no conteúdo, como também na forma de boa parte dos escritos medievais. Ao passo que Agostinho era direto, pessoal e bíblico, isso é Agostinho, né? Ele era direto, pessoal e bíblico. Mas em contrapartida, diz aqui o Brown, os escritos medievais posteriores a Agostinho, eram com frequência lógicos, porém formais, eficientes, porém totalmente áridos. E você fica com essa impressão aqui, atualmente nem se fala disso, né? Quer dizer, eu às vezes eu observei dentro da faculdade, novamente, insisto aqui, com todo respeito a quem estuda, todo estudante tem o seu campo de atuação, mas eu particularmente ficava, não entendia muito bem
quando às vezes se traziam certas lógicas, certos formalismos, e se tratava, por exemplo, da questão da verdade, e aí se enchia o quadro com várias equações lógicas, né? Proposições lógicas, e ali ia se debater a verdade. E eu sempre pensava comigo, porque primeiro isso parecia muito com, lembrava-me muito Pilatos falando a Cristo, né? O que é a verdade. Quer dizer, nada há de novo debaixo do sol, já diz Eclesiastes de Salomão. Muda, mas é a mesma coisa. E segundo, achava muito frio. Quer dizer, quando a gente observa a questão da verdade em Agostinho, entra-se muito no que ele fala ali no Solilóquios, no livro 1, e que é uma correlação com 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor. Quer dizer, fazem parte da verdade a fé, a esperança e o amor. E todas três aí, a fé, a esperança e o amor, não são formais, não são áridas, mas a gente observa muitas vezes um certo formalismo lógico nos medievais, nos lógicos medievais, que é eficiente, explica, mas não explica, porque no momento em que se torna árido, você percebe aqui falta arte, aqui falta beleza, aqui falta poesia, aqui falta paixão, aqui falta sobremodo redenção. Então, continuando, fechando aqui o Colin Brown, ele diz: este fato aplica-se em graus variados a dois pensadores medievais que maior peso na teologia filosófica de hoje, a saber, Anselmo de Cantuária e Tomás de Aquino, que são aqui os próximos capítulos, né? Ele vai tratar depois aqui do Anselmo, o argumento ontológico, e depois ele vai tratar de Tomás de Aquino, em que ele Tomás de Aquino aqui ele toma meia página, depois uma, duas, no caso 2,5, 3,5, em torno de 4 páginas. Se Deus assim o permitir, trataremos. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.